Hoje vamos falar de begónias, que hoje em dia são plantas que têm muita procura e na realidade sempre foram plantas muito utilizadas, quer no interior, quer no exterior. Há muitas begónias diferentes e eu tenho aqui 4 tipos de begónias diferentes. Tenho-as aqui organizadas por diferentes formas, ou seja, aquelas que são cultivadas mais pela sua floração e aquelas que são cultivadas mais pela sua folhagem. Vamos começar aqui por aquelas que se utilizam mais pela sua floração. E temos aqui 2 tipos, embora haja muitas outras. Temos aqui a begónia grandiflora, que é esta begónia assim mais ereta e que as flores parecem quase buquês e que tem muitas cores diferentes. Temos aqui esta salmão e esta encarnada e ela tem assim uma folha mais verde escura, grande e larga e é uma begónia bastante sensível ao frio. Portanto, é uma begónia que normalmente se cultiva mais dentro de casa, embora também possa ser cultivada no exterior, em zonas com temperaturas muito amenas, não é? Em Portugal, só mais no sul e mais na primavera e verão. Depois temos aqui a begónia semperflorens, que é uma begónia mais rústica, que pode ser cultivada no exterior com bastante mais facilidade, principalmente a partir da primavera, e que é uma planta perene, embora muitas vezes seja cultivada como anual, porque ela às vezes no inverno acaba por ficar feia. Eu tenho-a no meu terraço quase todo o ano, embora ela no inverno fique mais feiosa, depois rebenta sempre na primavera e tem uma floração bastante prolongada e bastante exuberante. E tem também a vantagem das flores serem comestíveis. Ela é muito bonita e resistente e dá-se em quase todo o país, dá-se em floreira, dá-se em canteiros, dá-se também em cestos suspensos. É uma excelente flor de época e planta de cobertura bastante utilizada. Há de vários tons de flores e portanto é uma boa hipótese. As pessoas às vezes esquecem-se. É uma planta que era muito utilizada pelas avós, era uma planta muito utilizada tradicionalmente nos jardins em Portugal, deixou de se usar, mas é sempre uma boa alternativa. E estas estão muito bonitas e são plantas de facto que têm poucos cuidados de manutenção. O que é que elas precisam? Precisam de regas regulares e precisam de fertilizações regulares, principalmente nos períodos de floração. Agradecem uma adubação mensal. Eu gosto das adubações destas aqui líquidas quando da água, misturadas na água da rega, mas também podem ser granuladas, é aquilo que preferirem. Portanto, temos aqui estas begónias que são mais cultivadas pela sua flor e agora temos aqui aquelas que são mais utilizadas pela sua folhagem, que não são menos bonitas por isso. E temos aqui a begónia rex, que é esta mais baixinha e que há muitas variedades de folhagem, desde verde, bordô, cinzenta, prateada, uma que é quase preta, enfim, as variedades são imensas e elas não crescem muito em altura, são assim mais rasteiras, fazem verdadeiros tapetes. Elas são cultivadas principalmente no interior em Portugal, embora elas no exterior, em zonas também abrigadas, em que as temperaturas não sejam muito baixas, não haja geadas, elas podem ser uma planta de cobertura também utilizada, embora não aguentem invernos muito rigorosos. São plantas sensíveis ao excesso de água, sensíveis ao frio. Elas têm floração, embora a sua floração não seja tão bonita como a sua folhagem, por isso é que elas são mais utilizadas pela folhagem do que propriamente pela sua floração. E a begónia rex, que são estas que tenho aqui estes 2 exemplares de folhagem, são combinadas entre si, fazem verdadeiros canteiros e floreiras maravilhosas e podem ser uma excelente planta, quer de interior, quer de canteiro ou de floreira, em zonas mais abrigadas, em varandas, em terraços, que não estejam em zonas, claro, muito frias, muito expostas ao vento. Depois temos a chamada begónia asa de anjo, que ao contrário destas begónias que são mais rasteiras, têm um porte ereto, ou seja, elas crescem em altura, acabam por ter que ser tuturadas
têm um crescimento muito rápido e são muito mais resistentes e fáceis de cuidar do que propriamente as begónias rex. Eu tenho em minha casa ambas e tenho-vos a dizer que esta então, a begónia imaculata, esta polka dots, que é esta das bolinhas, cresce a um ritmo impressionante, não é? Parece quase aquela história do pé de feijão do Joãozinho, aquilo cresce, a minha já deve estar quase com 2,5 metros de altura. Ela cresce, que nunca mais para. E ela chama-se asa de anjo, porquê? Porque ela tem esta forma, não é? Parecem mesmo as folhas, parecem asas de anjo. Há muitas variedades diferentes desta begónia. Esta é daquelas que agora se utiliza mais e é de facto uma planta muito fácil de ter em casa. Também não é difícil de ter no exterior, desde que não seja uma zona muito fria. Se não for uma zona muito interior ou muito norte do país, também a conseguimos ter no exterior e de facto é uma planta muito bonita. O que é que elas precisam em termos de cuidados de manutenção? Zonas com muita luz, mas sem sol direto. Ao contrário, por exemplo, esta begónia semperflorens gosta de sol direto, não se importa nada, desde que não sejam também assim muitas horas de sol direto. Esta grandiflora não gosta assim tanto de horas de sol tão direto, mas aguenta também um bocadinho. Estas preferem muita luz sem sol direto, mas precisam de facto de muitas horas de luz. São plantas que estão habituadas a uma alta luminosidade. Depois gostam de regas frequentes, sem no entanto o substrato ficar completamente encharcado, ou seja, nós devemos deixar secar o substrato entre regas. Em termos de fertilização, o que é que estas plantas precisam? Precisam de ser fertilizadas, agradecem ser fertilizadas uma vez por mês, principalmente na primavera e no verão, ou seja, nos meses em que estão em maior crescimento. Mas atenção, por exemplo, em invernos, por exemplo, como deste ano, mais quentes, em que as plantas estão a rebentar muito cedo, temos que as fertilizar quando elas precisam mais. Por isso há que haver um certo bom senso. Por exemplo, quando os outonos também são muito quentes, se calhar temos que as fertilizar até mais tarde. Por isso não há propriamente regras completamente fixas, não é no dia 30 de outubro deixo de fertilizar ou só começo no dia 21 de março. Portanto, nós temos que ter alguma maleabilidade e perceber que se as plantas começam a ter rebentos, se elas estão a crescer muito, nós se calhar temos que começar a fertilizar mesmo que seja inverno, não é? Agora, se está um frio, uma temperatura agreste, se as plantas estão completamente em dormência, não vale a pena estarmos a dar fertilizantes que elas não vão utilizar. Isto serve para as begónias como serve para qualquer outro tipo de planta. Por isso, estas plantas precisam destes cuidados. Fertilizá-las quando elas estão no seu período de crescimento, regas regulares, estarmos atentos às pragas e às doenças, que elas às vezes têm alguma cochinilha, algum pulgão. Podem ver os vídeos em que falámos nisso para saber como é que devem atuar. Claro que devem ser mudadas de vaso algum tempo depois de serem compradas e sempre que começarem a dar sinais de que precisam de ser mudadas de vaso, no mínimo, pelo menos de 2 em 2 anos, todas as plantas que estão em vaso precisam dessa mudança. E em termos de propagação, estas plantas podem se propagar ou dividindo a planta, neste caso aqui da Begónia rex ou desta. No caso aqui da Begónia imaculata, o que é que nós devemos fazer? Vamos fazer aqui uma estaca a partir aqui do caule, tendo o cuidado de ter sempre no mínimo 3 folhas. Cortamos um caule com 3 folhas, colocamos a enraizar num recipiente com água e quando já tem raízes, ao fim de 3 semanas, um mês e meio, plantamos no vaso com substrato e temos uma nova planta. Portanto, agora é só escolher entre as suas begónias favoritas, podem ser estas ou muitas outras que existem no mercado e, quer seja no interior, quer seja no exterior, são sempre plantas que vão dar muita alegria, muita cor e muita diversidade à sua varanda, ao seu terraço ou à sua casa.